Um santo dia para todos vocês. Nós estamos nessa dinâmica de falar sobre as ofensas aos Sagrados Corações, e especificamente as ofensas ao Imaculado Coração de Maria, que ela vem nos revelar em Fátima. Então, ofensas porque não acreditavam na Imaculada Conceição, porque falavam da virgindade, porque falavam da maternidade, e hoje também nós queremos falar sobre as ofensas quando as pessoas ofendem o nome da Santíssima Virgem, não é? E procuram infundir nas crianças justamente o desprezo para ela, por ela, o ódio. E aí a gente tem que vir e pensar um pouco de onde vem tudo isso, como é que surge isso, como é que isso chega até as crianças. Lembrando sempre que nós temos uma razão. Quando nós olhamos para esse mundo, que a gente vê esse pecado, e que nós olhamos para a encarnação do Verbo, então nós entendemos que esse Verbo, ele se encarna, ele vem se fazer humilde, ele vem se fazer pobre, ele vem cada vez mais nos defender, nos recuperar. Recuperar de quem? Não é? Do cativeiro. Do cativeiro de quê? Da prisão provocada por quem? Pelo demônio. Aquele que quer nos inspirar ao pecado, quer nos levar para o inferno. E aí seremos prisioneiros eternos. Então, cada vez mais que a gente olha para Jesus e compreende a sua entrega de amor por nós, de uma forma que ele resolve se encarnar, então a gente pode imaginar que ele vem fazer barreira, que ele vem quebrar todos os pactos que poderiam existir com o mal, porque ele quer trazer o bem. Nossa Senhora é conhecida como a mãe do príncipe da paz. Por quê? Porque Jesus quer estabelecer esse reino. Então aqui a gente tem duas forças opositoras. A gente não pode dizer que nosso Senhor tem por mesma categoria Satanás, jamais. Deus é muito maior, mas ele é quem mais se coloca a levar outras pessoas, não é, justamente a essa revolta contra Deus. Por quê? Porque sabe que Deus é aquele que quer tirar o pecado do mundo. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, por que tanta injúria? Por que tanta blasfêmia? Por que botar no coração das crianças esse desprezo à Santíssima Virgem? Justamente porque, através da injúria, ele vai tentar desmoralizar Nossa Senhora. Consiste em uma desonra, não é? Então, cada vez mais que você leva as pessoas a desonrarem, mais você vai crescer no coração delas um afastamento, o não quer mais estar próximo, o negligenciar. Então, muitas vezes esse impulso é movido por raiva, quando eu tenho um desejo de ofender Nossa Senhora, o desprezo por Nossa Senhora, é porque está dentro de mim um sentimento que não vem de Deus, porque o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo me leva para próximo. Então a gente pode entender que esse ato de fazer com que as crianças se afastem da Virgem Maria e começam a falar sobre ela para as crianças de uma forma injuriosa, é porque nós estamos num pecado. E esse pecado a gente tem que entender que é o pecado da língua, que é tão conhecido e que é tão forte, que destrói tantas pessoas. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo com que nossas crianças se aproximem ou se afastem de Jesus ou da Santíssima Virgem. Meus irmãos, a gente não precisa relembrar, não é? Mas, de toda maneira, Nosso Senhor é aquele que diz: Vinde a minhas criancinhas. Ele quer as criancinhas por perto. As pessoas tentam tirar as criancinhas de próximo de Jesus e ele vai dizer não, que quer elas próximo. Por quê? Porque no coração das crianças, Nosso Senhor pode operar. Não é? Ele sabe que esse reino, cada vez mais, é um reino da soberba, um reino do poder, um reino das vaidades, e nas crianças não, existe uma tranquilidade, existe uma pacificação. O reino dos céus não é dos grandes, dos poderosos, dos que muito sabem, dos que se acham mais inteligentes e capazes. Então, por isso que Jesus se sente tão atraído por essas crianças e quer estar no meio delas. Mas são justamente essas crianças que Jesus quer próximos, que os adultos que não são de Deus tentam afastar tanto dele como da Santíssima Virgem. E tem uma música que vai dizer: Maria passa na frente, eu não sei se você conhece, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja a minha luz. Nossa Senhora é essa mulher que quer nos guiar para Deus. A missão dela, esmagar a serpente, a cabeça da serpente, cuidar do Filho Jesus, cuidar da humanidade inteira. Então, se Maria passa na frente,
e vai ser obstáculo para tudo aquilo que Satanás vem propor. Então, qual é a melhor situação? Tirar a Virgem Maria de próximo das crianças, porque as crianças que nascerem sendo cultivadas no amor de Nossa Senhora, serão crianças que sempre estarão no reino dos céus. Maria passa à frente, o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Então, meus irmãos, isso é para nós. Podemos cair, mas ela vai nos levantar, ela vai nos erguer. Então, se Satanás sabe tanto disso, então uma estratégia dele é tirar a Virgem Maria. Veja, nós todos somos convidados a essa filiação divina, receber o batismo, receber os sacramentos da igreja, mas desde a educação de criança nós precisamos infundir neles no coração, o amor às escrituras, o amor aos sacramentos. E quando alguém cresce nessa perspectiva, serão homens e mulheres diferentes. Na cruz, Nosso Senhor diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe de todas as crianças, mãe dos sacerdotes, mães de tantos pecadores, mãe, a Virgem Maria é mãe. E esse valor e esse nome de mãe é aquilo que quer que seja arrancado. Quantos pais ensinaram os seus filhos a uma canção Mãezinha do Céu, não é? Eu quero te amar, eu quero rezar, mas entendamos, cada vez mais que as pessoas se entregarem à Virgem Maria, as crianças se entregarem à Virgem Maria, mais elas vão estar ligadas ao puro amor. E quem é que tem o maior objetivo de nós não conhecermos esse puro amor, não é? Quem é que tem interesse cada vez mais que as pessoas não se entreguem a Jesus? Consagrar, meus irmãos, será que é plano satânico que as pessoas sejam entregues a Jesus? Claro que não, não é? Consagrar minha inocência nesse mundo de meu Deus, onde nós devemos buscar as virtudes, não é a pureza divina, o que é que tanto tem sido exposto de uma forma assim luxuriosa, não é? Justamente o que? A inocência está sendo retirada. Por quê? Porque vem a pornografia, porque vem todos esses escândalos, porque vem toda uma forma de prazer que não é um prazer lícito em Deus, equilibrado, mas é um prazer pelo ter, pelo poder, por todos os atos carnais, apenas isso. Então, quando nós clamamos e ensinamos as crianças a rezar Mãezinha do Céu, elas estão crescendo no desejo de proximidade com Deus, e isso não é desejo. A Virgem Maria aparece justamente na maior parte das suas aparições para quem? Para crianças, porque tem esse coração de inocência. E Nossa Senhora, ela quer nos trazer os valores do reino. E aí, nessas aparições, ela vai fazer denúncias a quê? A tantas heresias, a tantas ideologias, por isso que ela é a vencedora. Por quê? Porque ela vem mostrar muitos erros que acontecem, seja no capitalismo, seja no socialismo, seja no comunismo, não é apenas administrar por administrar os meios de produção, ou liberdade, igualdade, fraternidade. Que igualdade é essa? Será que existe isso verdadeiramente? Essa sociedade igualitária, onde todos têm os mesmos direitos, espera, e é a hierarquia da igreja, não é valorizada? E os bispos? Não é? E toda a sucessão apostólica que Nosso Senhor deixou não deve ser ouvido? Então, quais são os ensinamentos? E aí vem o relativismo, não é? Que não tem a noção do que seja o sagrado, de quem seja Deus, e com todas as formas que eu posso ter o entendimento que eu quiser, porque eu sou livre, não é? Então, quantos assassinatos, quantas mortes, quantas guerras, quantas torturas acontecem no mundo inteiro, fruto dessas ideologias, fruto dessas coisas que não são centralizadas em Deus. E aí a Virgem Maria em Fátima, ela vem denunciar principalmente o comunismo e suas ideias. E aí ela vai pedir para que aquelas crianças rezem muito pela salvação, para que a partir daquelas orações o mundo possa se salvar. E a Mãe de Deus vai pedir justamente a essas crianças que ficassem explícito cada vez mais o desejo que ela tinha de conversão da Rússia. Aparece como uma mensagem de aviso de um gravíssimo perigo, muitas almas que podiam ir para o inferno
se não cumprisse justamente aquilo que ela estava pedindo. O que é que ela pedia? Orações. E ela vai pedir a quem? A essas crianças, não é? Ela vai dizer que a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração em 1917. A Rússia é consagrada, não da forma que Nossa Senhora pediu, porque qual era a orientação que ela vem reforçar em 1929? Deus pede ao Santo Padre fazer em reunião com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-los, né, justamente por esse meio. E são tantas almas que estão sendo condenadas na justiça de Deus, por quê? Porque não estão buscando aquilo que a Virgem Maria tanto colocava, aquilo que Nossa Senhora queria para os seus. Erros da Rússia. Que erros são esses da Rússia? E ela vem nos falar para essas crianças, e é justamente fruto desses erros das Rússia que a gente percebe que as crianças hoje não têm mais esse amor à Virgem Maria. A consagração à Rússia foi feita no tempo que ela pediu, da forma que ela pediu? Não. Então, os castigos aconteceram. Esses castigos colocou-se cada vez mais, em consequência, no coração das crianças, um afastamento da Santíssima Virgem, consequentemente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Erros da Rússia, erros do comunismo, eliminar todas as leis que regulam a obscenicidade, qualificando-os como censura. Não é questão de censura, gente, é o que é o certo, o que é errado. Romper com os padrões culturais da moralidade, promovendo pornografias, não é? Obscurosidade, isso nos livros, nas revistas, nos filmes, nos sites que a gente tem por aí, apresentar a homossexualidade e a degeneração e a promiscuidade como sendo normal, natural e saudável, e é infernal também, infiltrar nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desacreditar na Bíblia, enfatizar a necessidade da naturalidade, maturidade intelectual, e vários erros foram acontecendo. Então essa é uma das ofensas. Ódio para com a Santíssima Virgem Maria, colocado a força de falsas doutrinas, injúrias, blasfêmias no coração das crianças. E aí a gente precisa entender cada vez mais, não é? Quantas pessoas estão colocando o afastamento de Deus. Houve um dia desse, um dia de graça? Não, um dia onde estava tendo convenções, digamos assim, onde o demônio era valorizado, a Bíblia rasgada, salas de crianças sendo alfabetizadas na demonologia. Isso é colocar cada vez mais no coração das crianças sentimentos de injúrias. Da mesma forma que existem ladainhas homenageando a Nossa Senhora, existem injúrias de ladainhas falando mal da Santíssima Virgem. A ideologia marxista comunista procurou eliminar todos os vestígios da religião, começando pelas crianças. Essa geração agora é uma geração que estão querendo cada vez mais matar os idosos. E o que é que vai fazer? Novas crianças que não têm o amor à Virgem Maria vão ser mais fáceis de ser nutridas naquilo que é tudo que é satânico, naquilo que é maldade, naquilo que reporta a construção não do reino de Deus, mas a construção do anticristo. Então, tenhamos muito cuidado com o que as nossas crianças estão fazendo. Muitas vezes vocês proíbem disso, daquilo, mas a internet está aí, está solta, está ligada. E o que é que se passa por meio da internet? Quais são os entendimentos que se são valorizados? Quais são os conceitos que são provocados? Precisamos estar atentos ao que acontece com essas crianças. Agora, se existe essa história do Estado laico, não é? E aí, como é que estão as normas morais, os costumes, as tradições, se não pode mais se divulgar a fé católica? A população está ficando cada vez mais secular, ou seja, o Estado não promove a religião, mas muitas vezes existe a descrença naquilo que é a própria religião, e aí a gente tem que ponderar e entender, né, perfeitamente aceitáveis. Há poucos anos atrás eram os costumes, pais abençoando seus filhos, tendo uma educação religiosa, mas esse Estado laico, hoje muitas coisas que queremos passar como educação para os nossos filhos são criticados e às vezes até possíveis de serem chamados de
de erros, não é? E ser considerado até como crime. Pai deve bater nos seus filhos? Ah, não, mas isso é crime. Mas espera, gente. Qual é o equilíbrio que a gente deve ter? Então, cada vez mais está sendo retirado esse amor. Então, só para que a gente tenha ideia, o que faz parte desses erros da Lúcia, da Rússia, cada vez mais, essa questão de não ser Deus. E aí, o que é esse laicismo? Esse Estado laico, esse Estado secular, é aquele que não possui uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial no que se refere aos temas de religiosidade, separação Estado e Igreja. As concepções morais religiosas não podem guiar as decisões do Estado. Só que isso está no campo mais aberto, está indo para as nossas famílias. As nossas famílias estão sendo agredidas. Todas as crenças são respeitadas? Será que são? Não há perseguição religiosa. E o que é que a gente viu esses últimos tempos? Se você fala a favor de Deus, não é? Se você fala a favor dos critérios da moral, você é criticado, você não é perseguido? Será que não? Então, houve um tempo que a gente fazia uma classificação, um cenário religioso, cada vez mais nós tínhamos algumas denominações e outras menores iam sendo também colocadas, mas na categoria americana agora, quando se fala do cenário religioso, existem os nones. Quem são esses? São aqueles que não acreditam em nada particular, são educados em famílias não religiosas. Gente, se as novas crianças nascerem com esse sentimento de não levar os seus, vai acabar a tradição. E aí o magistério como é que vai fazer quando o povo já não coloca, quando o povo não recorre mais à tradição, quando as pessoas não recorrem mais às escrituras? Na verdade, essas famílias não religiosas estão sendo infiltrados o sentimento que a desfiliação religiosa é a desfiliação a Deus. Você não busca mais a Deus. Se Deus nos fez por filhos, essa nova geração que não tiver amor à Virgem Maria vai nascer zerada. Entende isso? Por isso que é tão forte na educação das crianças roubar o amor a Deus. A revelação de pesquisas coloca que, mesmo sendo pais ateus, eles podem ter conceitos, não é? Certo, mas quais são os conceitos que estão sendo dados pelos ateus? É justamente não ter preconceito, né? Quando essas crianças se tornarem adolescentes e se tornarem adultas, elas vão apenas apoiar a igualdade feminina, os direitos gays, ser menos racista, menos autoritários, mais tolerantes com os religiosos. Então, a nossa grande preocupação não ter conceitos. Conceitos tem. Agora, quais conceitos vão ser dados? Então, se retira do amor de Nossa Senhora, não vai ter tempo para mostrar às pessoas quais são as regras de Deus e tantas outras ofensas. Então, quando a gente vê os erros da Rússia, a gente entende retirar das crianças o amor à Virgem Maria, mas também há uma outra ofensa que existe, é a ofensas que ultraja diretamente as suas santas imagens. As crianças que crescem com fé vão desenvolver cada vez mais o amor ao sagrado, não é? A ética, as normas. Mas se você não tem sagrado, você pega uma imagem e quebra, porque aquilo não significa nada para você. Então, na verdade, está numa grande tentativa de tirar o sagrado. Então, a gente entra agora numa quarta e numa quinta ofensa à Nossa Senhora. Deus se encarna, nos faz amar cada vez mais ao Pai e para que tenhamos a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus nós devemos ser, mas ao mesmo tempo Deus nos permite que a gente olhe para uma imagem, para um quadro, para uma estampa e entenda que aquilo representa Deus, aquilo nos aproxima de Deus, aquilo nos associa a Deus, nos lembra. E esse lembrar é tudo o que Ele quer tirar. Ele quem que eu coloco aqui? Satanás, que é o príncipe deste mundo tenebroso que tem todo o esforço para nos fazer separar de Deus. Então a gente pode dizer que nessa quinta ofensa também,
é um desrespeito. Se nós temos a ladainha do Santíssimo Nome de Nossa Senhora e a gente aprende a clamar esse nome, quando se fala das imagens, retirar as imagens, retirar também o nome da Virgem Maria, o poder da Virgem Maria, essa mulher que é escolhida para pisar na cabeça da serpente. Então, essa é uma outra blasfêmia que a gente precisa ter muito cuidado, nós precisamos reparar por todas as pessoas que agridem as suas imagens, que agridem o sagrado, que agridem as escrituras, que agridem os sacramentos, não é? Você vai ver nas reportagens, muitas vezes, roubo às igrejas, onde você abre o sacrário, você que eu diga, as pessoas abrem o sacrário, pisam nas hóstias, por quê? Porque elas não estão pecando, literalmente porque elas não entendem que ali é a Deus, então para elas não tem nenhuma menor importância. O amor ao sagrado precisa ser reparado, porque tem sido muitas ofensas, são muitas blasfêmias, não é? Os objetos litúrgicos precisam ser considerados como sagrado. Isso tudo vai representar, digamos assim, as imagens. Existe o lixo da sua casa. Uma imagem de Nossa Senhora não pode estar no lixo. Se você tem liturgias diárias e que você precisa dar fim porque não tem mais espaço na sua casa de tanta liturgia, busque queimar de uma forma que não seja um sacrilégio, não é? Nós precisamos enterrar se tiver alguma imagem, mas não simplesmente jogar no lixo. As imagens não são lixo, são lembranças, então tenhamos muito cuidado daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos reparar. Lembre, algumas ofensas, mas qual a melhor forma de reparar? Buscar a devoção aos 5 primeiros sábados, comunhão eucarística, comunhão reparadora, buscar o sacerdote, estar num estado de graça, confessar, passar pelo menos 15 minutos em companhia da Nossa Mãe Santíssima, rezar o texto, são coisas que acontecem para reparar todas essas ofensas, todas essas injúrias, todas essas blasfêmias, tá bem? Muitos cheirinhos no coração, Deus os abençoe.